A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E quero te convidar aqui a mais um vídeo de interpretação bíblica, nossa playlist aí de interpretação bíblica, onde nós falamos de temas profundos da Palavra de Deus, amém? Temas que às vezes você já conhece, mas de repente você quer algo a mais sobre eles, né? Então vamos aí, e hoje aqui eu quero te passar um tema muito interessante, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E esse texto é maravilhoso. Você vai ficar assim, com o coração desejoso, né, com esse texto de aprender ainda mais da palavra de Deus. É uma benção para você que gosta de ministrar, de pregar, de elaborar algum estudo, alguma palestra, tá? Então vamos aí nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, que é 2 Coríntios 4, 7, e ele diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? 2 Coríntios 4, verso 7, tá? Esse texto aqui é um texto até conhecido, né? Um texto que ele tem um apelo poético muito grande, tá? Ele é belo, é um texto bonito, tá bom? E ele fala muito profundo. Então eu quero te convidar a entrar nesse estudo aqui com a gente, tá bom? Para você aprender ainda mais da palavra de Deus. Amém? Mas antes de nós adentrarmos aqui, deixa o seu like aí no nosso vídeo, deixa o comentário aí para a gente poder estar interagindo, amém? E compartilha também esse vídeo com outros, né? Deus abençoe aí a sua vida, tá? Vou deixar também na descrição um link para você quiser adquirir o nosso livro O Maior Milagre de Jesus. Vamos lá então a essa interpretação abençoada. Mais uma vez, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Bom, primeiramente aqui a gente tem que entender, para saber o que o apóstolo Paulo está falando, temos que entender qual é o tesouro que ele está mencionando. E temos que entender também o que é o vaso de barro que ele está, ao qual ele está se referindo, tá? A gente vai entender que ele está usando aqui uma metáfora. E aí ele está falando por meio de tipologia para expressar uma mensagem aqui, tá bom? Primeiramente, vamos lá. O que é o tesouro ao qual ele está se referindo? Para a gente saber isso, obviamente, a gente tem que ir no contexto. E o contexto já imediato dessa passagem já nos mostra em 2 Coríntios 4, 6, que é o versículo anterior, ele já dá um contexto. Olha o que diz em 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Ou seja, Paulo está falando que Deus ele iluminou, né, no nosso coração conhecimento da glória do Senhor na face de Jesus Cristo, né? Ou seja, ele nos deu uma revelação por meio de Cristo sobre Deus, amém? Sobre ele mesmo. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando, tá? Como mostra em Hebreus, né, que Deus se revela a nós por meio do Filho, nesses dias, tá? E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6. E em seguida, já no verso 7, aí ele já vai falar: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E aí, que tesouro é esse? É o que ele tinha se referido no verso 6, no verso anterior. É a revelação de Deus na pessoa, na face de Jesus Cristo. Amém? Você lê a Bíblia e Jesus Cristo, ele revela Deus para nós na palavra de Deus. Amém? Então essa revelação é o tesouro que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, tá? O tesouro que está em vaso de barro. Amém? Então, entendida essa parte, que tesouro é esse que ele está falando, então vamos ao vaso de barro. Que vaso de barro é esse que ele está mencionando, tá? A gente vê por uma crítica aqui, textual, a gente vê que tesouro, que vaso é esse. Porque ele está, a Bíblia sempre quando fala de vaso, né, está falando de pessoas, né?
Ele sempre se refere a pessoas. E esse vaso de barro que ele fala que tem o tesouro, né, que tem essa revelação de Deus por meio de Cristo, tá? Somos nós mesmos. Ele fala, temos esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, quem tem a revelação? Nós temos a revelação, tá? Aonde? Em vasos de barro, que somos nós mesmos. E ele conclui falando o motivo disso daí, não é verdade? O motivo é o quê? Para que a excelência do poder, tá, seja de Deus. A excelência do poder é aquilo que se admira no poder, tá? Isso é de quem? É de Deus, porque nós somos falhos, não é verdade? Nós somos os vasos de barro, tá bom? Então, quando acontece um milagre, quando acontece algo maravilhoso, por causa da nossa fragilidade como vaso de barro, o crédito vai todo para Deus. Quem olha e vê algo maravilhoso acontecendo, né, não vai falar assim, poxa, ali o pastor Marcos, que bênção, né? Ou o irmão fulano de tal, que maravilha. Não, todo o crédito, toda a glória vai ser para Deus. Por quê? Porque aquele irmão em quem se operou a tal maravilha, ele é um vaso de barro. Ele é uma pessoa frágil, uma pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas, né? Uma pessoa que precisa cada dia descer à casa do oleiro, já que é um vaso, né? Amém? Então esse aqui é o conhecimento do que Paulo está falando, o que ele está se referindo. E aí eu quero te trazer agora aquele algo mais, aquele mais profundo, né? Uma coisa mais maravilhosa que você que gosta de pregar pode usar nas suas mensagens. Eu uso, às vezes, para pregar sobre isso aqui, né? Quando o apóstolo Paulo fala disso, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ele vai em seguida já falar sobre uma certa situação, que são as lutas, não é verdade? Deixa eu ver aqui aonde ele fala isso, já no verso seguinte, ó, em tudo somos, já no verso 8, ele fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então ele vai falar de lutas, de provas, né? Ele vai falar do calor das batalhas, não é verdade? Das provações. E aqui a gente tem que entender o seguinte, quando ele fala vaso de barro, ele está falando de um material, e aqui eu acredito que não foi nem o apóstolo Paulo que teve essa intenção, mas o próprio Espírito Santo que está usando o apóstolo Paulo para escrever essas palavras, ele mesmo é quem teve a intenção de trazer isso para nós. Porque quando ele fala vaso de barro, o barro ele é um material que ele é um material diferente dos metais, por exemplo. Porque os metais, diante do calor da fornalha, né, do calor do fogo, ele derrete. Seja, qualquer metal vai derreter, desde ouro, bronze, prata, tudo vai derreter diante do calor do fogo, da fornalha. Mas o barro é diferente. O barro, ele não derrete, ele fica mais sólido, tá bom? Quanto mais é o calor, mais ele fica sólido, tá? A gente sabe disso pelas companhias siderúrgicas, quando elas vão derreter os lingotes de aço, elas usam a fornalha que eles fazem, isso é uma fornalha de barro, tá bom? Por quê? Porque o barro é resistente, tá? Então, assim acontece com cada servo de Cristo. Você tem um tesouro que é a revelação do Senhor dentro de você, num vaso de barro. Você é barro, né? Deus fez o ser humano do barro, né? Então nós somos literalmente barro, tá? E metaforicamente dentro dessa palavra, nós somos barro, tá bom? Porque somos resistentes nas provações. Cada luta que um servo de Cristo passa, ele fica mais resistente, mais forte, não é verdade? Veja, quer ver? Faz um teste. Crente que não passa dificuldade, o servo de Cristo que não passa provações, ele fica logo cheio de mimimi, cheio de coisa, qualquer coisinha ele já se afasta da igreja, porque não gostou do que o irmão A falou, do que o irmão B fez, que o pastor falou um negócio e eu fiquei magoado, né? Por quê? Porque ele não está acostumado com o calor da fornalha, com as provações, com as dificuldades. Agora, quando ele passa nas provas, nas dificuldades, ele fica igual está aqui no verso 8, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Tá bom? Ele vai traçando dessa forma. Amém?
Que palavra maravilhosa, não é verdade? Você que gosta de pregar aí, ó, olha que prato cheio para você ministrar, tá bom? Essa aqui é a nossa interpretação bíblica. Já deixa o seu like aí no vídeo. Obrigado por estar conosco aqui. Tem muitas outras aí. Eu quero enriquecer essa playlist com várias interpretações para a gente poder estar compartilhando junto. Amém? Te convido a adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, um livro abençoado para enriquecer a tua vida, enriquecer você de conhecimento. É um livro devocional, mas cheio de profundidade teológica que você vai amar. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Até a próxima interpretação bíblica, em nome de Jesus.